vou fazer um resumão de biologia referente aos capítulos 4 e 5 do nosso livro. Então, bora lá! No capítulo 4, a gente vai falar das bactérias, das cianobactérias e das árqueas. As bactérias, as características das bactérias são que elas são procariontes, ou seja, não possuem membrana nuclear, que é o nosso chamado núcleo, fazem parte do domínio bactéria. Lembra que a gente tem 3 domínios, o da bactéria, o das árqueas e o dos eucariontes. As bactérias são unicelulares, ou seja, possuem uma célula só e vivem em colônias. Por exemplo, gente, a colônia aqui do Brasil é a colônia dos brasileiros que falam português brasileiro. A colônia dos Estados Unidos são dos americanos estadunidenses que falam inglês. As bactérias, elas também vivem em colônias, só que cada colônia tem uma característica diferente. Eu vou falar depois no outro slide como que as bactérias podem ser agrupadas aí nessas colônias. E as bactérias podem ser autotróficas ou heterotróficas. Autotróficas é que produzem os próprios nutrientes e heterotróficas é que precisam buscar por outros meios formas de conseguir seus nutrientes. E elas podem ser aeróbicas ou anaeróbicas. Bactérias aeróbicas são que precisam de oxigênio para funcionar. E bactérias anaeróbicas são que não precisam de oxigênio para funcionar. Mas por mais que elas não precisam de oxigênio para funcionar, elas só vão funcionar em ambientes que não têm oxigênio. Agora, vamos tratar da importância das bactérias. Por mais que a gente tenha várias doenças causadas por bactérias, as bactérias também têm uma grande importância na nossa sociedade. Por exemplo, quando uma bactéria surge, ela ajuda na construção de antibióticos para combater bacterioses. Bacterioses são doenças causadas por bactérias. E se uma nova doença surge, automaticamente aí a organização de saúde vai ir atrás de construir um antibiótico para essa bactéria. Então, as bactérias também, gente, ajudam muito na nossa indústria farmacêutica. As bactérias também podem ajudar na fermentação de alimentos. Por exemplo, todo mundo toma aquele famoso Yakult, não é, gente? O Yakult, para ele ser Yakult, não fala que é um leite fermentado, é um leite fermentado por bactérias, que ajudam ali nos lactobacilos. Além de ajudar na área estética, a maioria dos nossos botox, gente, são bactérias. Botox é uma bactéria. Além de fertilizar o solo e impulsionar a biotecnologia. Assim como impulsiona a indústria farmacêutica, impulsiona a biotecnologia, que é uma outra área aí relacionada. Agora a gente tem como que as bactérias podem ser agrupadas, os tipos de bactérias. O primeiro tipo é agrupadas conforme a morfologia. Marina, mas o que é morfologia? Gente, morfologia é a forma. A morfologia do corpo humano é ter 2 olhos, uma boca, um nariz, 2 ouvidos. Isso é morfologia, a nossa forma. Só que nas bactérias a gente tem a forma de coco, que é literalmente uma bolinha, um bacilo, que é... Gente, sabe aquele salgado de salsicha? Não sei explicar para vocês. Aquele salgado de salsicha, aquele salsichão, eles não é redondinho assim, mais achatado. Isso que é o formato bacilo, e inclusive é o formato dos lactobacilos. Espirilo já é um formato todo enrugadinho, igual o cabelinho cacheado. E um vibrião, a forma vibrião, é igual um feto, gente, quando ele tá começando a se desenvolver na barriga da mãe, que é um feijão. Isso que é literalmente o vibrião. Então, o coco, bolinha, bacilo, bolinha achatada, espirilo, cabelo cacheado e vibrião, feto em desenvolvimento. Agora, as bactérias do segundo tipo são agrupadas quanto à constituição da parede celular. E os tipos de constituição da parede celular que a gente tem é a constituição gram-positiva, onde existe uma parede peptidoglicamo e a parede é mais espessa e geralmente se a gente colocar esse tipo no microscópio ela vai estar na cor violeta. Ou constituição da parede celular gram-negativa, que também tem parede peptidoglicamo, mas é menos espessa e se colocar no microscópio ela está na cor rosa.
E agora, o último e terceiro é agrupadas quanto à forma de obter alimentos, que é a forma autotrófica ou heterotrófica, igual eu expliquei para vocês anteriormente. Agora a gente tem os tipos de reprodução das nossas bactérias, que podem ser assexuada, que não precisam de uma outra bactéria para acontecer, e sexuada, que é ali a reprodução entre um macho e uma fêmea, uma bactéria macho e uma bactéria fêmea. E a gente tem dois tipos de reprodução assexuada. A primeira, que é a mais famosa e que todo mundo conhece, a divisão binária, que é quando a bactéria se divide em duas partes iguais, dois gêmeos, com o mesmo material genético, só que partida ao meio. E a esporulação, que é quando um esporo de resistência entra na constituição do material genético da bactéria, fazendo parte dela. Geralmente, a esporulação é quando a bactéria ganha muita resistência a antibióticos, que é a forma de tratamento das bactérias, porque as dos vírus são antivirais, das bactérias são antibióticos. E agora vamos para a reprodução sexuada, que é um pouquinho mais complicado. Pode ocorrer por forma da transformação. Vamos pensar, gente, numa pessoa que doa órgãos. Ela tá doando, ela vai ser a pessoa doadora. E a pessoa para quem ela vai doar o órgão é a receptora, que vai receber. Então, só para vocês entenderem aí os termos que a gente vai ver. Na transformação, o DNA da bactéria doadora, que foi destruída, que ela não existe mais, entra dentro de uma bactéria de uma bactéria receptora, fazendo parte da bactéria doadora. Então, gente, é como se eu pegasse o coração de uma pessoa que morreu e colocasse esse coração no meu corpo. Só que nesse caso não é um coração, é o DNA. E a transdução, vou explicar como se fosse o coração, tá? Mas lembra que o coração é o DNA. Na transdução, é quando eu pego o meu coração e dou para uma pessoa. Literalmente isso. É a mesma coisa da transformação, só que na transformação, a bactéria doadora entra dentro da bactéria receptora. Na transdução, eu só pego o meu coração e dou para outra pessoa. Eu não entro dentro da pessoa para colocar meu coração nela. E a gente tem a conjugação, que é quando eu transporto o meu coração para o corpo de outra pessoa por meio da pele. Gente, que sempre que eu falar coração, eu tô me referindo ao DNA, é só para ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, ó, vamos recapitular aqui, porque é bem complicado. Transformação. Eu pego o meu corpo com o meu coração e entro dentro do corpo da pessoa que eu vou doar o meu coração para o meu coração fazer parte dessa pessoa. E a gente tem a transdução, que é quando eu só pego o meu coração, tiro ele do meu corpo e coloco no corpo da pessoa que eu estou doando. E conjugação é quando eu pego o meu coração, passo para outra pessoa por meio da pele. Agora vamos para as cianobactérias. Gente, as cianobactérias são fotossintetizantes, ou seja, fazem fotossíntese. E elas são do grupo dos estromatólitos. Os estromatólitos, gente, são um grupo dos fósseis mais antigos do nosso planeta Terra. E agora a gente tem o domínio Archaea, que é o das árqueas. As árqueas não possuem peptídeo glicamo. Gente, peptídeo, lembra para vocês que é tipo um envoltório para aqueles que não têm membrana? Exatamente. E só que no caso, as árqueas não têm esse envoltório, é como se tudo ficasse espalhado ali dentro delas. E uma característica exclusiva das árqueas é que elas vivem em ambientes extremos. Aí a gente tem os tipos de árqueas, que a gente tem as árqueas halófilas, que vivem em ambientes com muito sal. As termófilas, o próprio nome já fala termo, vivem em ambientes com altas temperaturas. E as metanogênicas, que o próprio nome também já fala, são bactérias que possuem, são árqueas que produzem metano. E essa foi a parte, gente, das características das bactérias, das cianobactérias e das árqueas. Mas na parte 2 da nossa videoaula, a gente vai falar das doenças causadas por bactérias.
Bom, gente, começando a parte 2 da nossa aula, só que agora falando sobre as bacterioses, que são as doenças causadas por bactérias. A gente tem a meningite. Gente, a meningite, para a gente tratar ela, a gente utiliza antibióticos, que é a maior forma de prevenção de bactérias, e a prevenção dela pode ser feita por vacinação. O tétano, a transmissão dele pode ocorrer por fezes, terra, água suja, poeira, essas coisas. E uma pessoa que tiver tétano, o tratamento vai ser por meio do soro antitetânico e a prevenção também pode ocorrer por vacinação. A gente também tem a coqueluche, que é transmitida por saliva contaminada. Então, se uma pessoa está com coqueluche, uma outra pessoa pode pegar por meio da saliva da pessoa que está contaminada. E uma pessoa que tiver com coqueluche, o tratamento vai ser por meio de antibióticos. E para prevenir a coqueluche também é por vacinação. E a gente tem a pneumonia, que também é transmitida por contato com saliva contaminada. Uma pessoa que tiver pneumonia, o tratamento vai ser feito por meio de antibióticos e a prevenção da pneumonia também ocorre por vacinação. Agora a gente tem a hanseníase, não sei como fala, se é Han ou An, a hanseníase, que a transmissão ocorre por vias aéreas, por exemplo, tosse, espirro ou fala. Por exemplo, uma pessoa que está com hanseníase e tosse perto de mim, se eu passar perto de onde ela tossiu, onde as bactérias vão estar proliferadas, eu tenho muita chance de pegar a hanseníase também. E uma pessoa que tem hanseníase, o tratamento é feito por meio de antibióticos e não existe forma de prevenção por vacinas. Agora a gente tem a tuberculose, que a transmissão também ocorre por vias aéreas, tosse, espirro ou fala. E para uma pessoa que tem tuberculose, vai ser utilizado medicamento, só que é tipo assim, você tem que usar os medicamentos por 6 meses para realmente ter uma chance da doença ir embora. Só que, diferente da hanseníase, a tuberculose tem prevenção por vacinação. Agora, gente, a gente vai falar da leptospirose, que é uma doença que a transmissão ocorre por contato direto com água e objetos contaminados de urina e fezes de animais, principalmente ratos, cães, gatos, essas coisas. Uma pessoa que está com leptospirose vai ser tratada por meio de antibióticos e a prevenção dela não é nada mais e nada menos do que o saneamento básico. Então, lugares que não existe o saneamento, tem muita chance de várias pessoas aí pegarem leptospirose. E a gente também tem a cólera, que é transmitida por água ou alimentos contaminados por fezes infectadas. Por isso que sempre, sempre, sempre que a gente compra um alimento no supermercado ou em qualquer outro lugar que, tipo assim, tá fechado ou que seja uma fruta, alguma coisa assim, é de extrema importância lavar antes de usar, antes de comer, gente. E lavar com água sanitária, tá? Pra realmente matar ali as bactérias. E uma pessoa que tá com cólera, o tratamento vai ser por solução de sais e reidratação oral ou ventosa, que é direto na veia, mas também pode-se usar antibióticos, que igual eu sempre falo, antibióticos é a maior forma de tratamento das bactérias, igual os antivirais são a maior forma de tratamento das viroses. E a prevenção da cólera também é por saneamento e por higiene, de você ir lá e limpar aquele alimento antes de usar. Mas, por exemplo, dá para você lavar um pão, certo? Mas dá para você lavar uma fruta, uma verdura, essas coisas. Agora, gente, aqui do lado esquerdo a gente vai ter bacterioses autopreveníveis e do lado direito ISTs. Um exemplo de bacteriose autoprevenível é a acne, né, que muita gente dá no rosto e é muito conhecida. A acne não é transmissível e uma pessoa que tem acne, o tratamento, né, você tem que ir no dermatologista para ele te passar os antissépticos e antibióticos corretos. E a prevenção da acne, gente, é por higiene do rosto, evitar usar cosméticos vencidos ou então que não são de uma marca boa, justamente para evitar acne. E a gente também tem a cárie, que também não é transmissível. E uma pessoa que está com cárie, o tratamento vai ser feito por meio de procedimentos dentários no nosso chamado canal, que a gente faz no dente.
E a prevenção da cárie é controlar a quantidade de açúcar, né? Principalmente para quem come muito chiclete, masca muito chiclete, a cárie adora. E também por higiene bucal, né? De escovar o dente. Porque se você come, se você mastiga muito chiclete e não escova o dente, meu filho, você tá ferrado. E aí, das ISTs, a gente tem a sífilis, que é transmissível, tá? E ela você pode pegar a sífilis por meio de relação sexual desprotegida, transfusão de sangue ou objetos contaminados. Uma pessoa que está com sífilis, o tratamento é feito por antibióticos. E a prevenção não é nada mais e nada menos do que o uso de preservativos. Gente, preservativos literalmente previne de todas as infecções sexualmente transmissíveis. E a gente também tem a gonorreia. Gente, gonorreia para mim é um nome tão esquisito. Mas uma pessoa que está com gonorreia, o tratamento vai ser feito por meio de antibióticos e a prevenção também é o uso de preservativos, igual eu falei. E essa foi a videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, é só deixar aí nos comentários que eu respondo, tá bom?